No seu conto Autoestrada do Sul, o escritor argentino Cortázar relata, num conto de realismo fantástico, um engarrafamento sem fim. No engarrafamento sem fim, as pessoas que estão ali reclusas nos seus automóveis, elas não têm outra alternativa a não ser ter que sair dos seus automóveis e ter que dialogar com as pessoas. Elas têm que, de alguma forma, voltar a conviver, voltar a encontrar algum tipo de solução para as suas vidas. Soluções como alimentação, como segurança, e especialmente soluções para essa necessidade humana que é a convivência, que é a alegria, que é a felicidade, que é a perspectiva, que é a esperança. É um conto muito interessante para a gente compreender o nosso tempo. Eu fiquei pensando em alguma paisagem, pensei inicialmente numa paisagem bonita aqui do Recife, numa praia, ou alguma paisagem assim que pudesse mostrar que eu sou professor e que eu sou professor da Universidade Federal. Pensei em fazer dentro da Universidade Federal aqui de Pernambuco, onde eu sou professor, pensei em fazer no meu escritóriozinho pequenininho que eu tenho na minha casa, com os livros ao fundo, para mostrar o quanto eu já li na vida. Mas eu decidi utilizar essa paisagem. É a paisagem do engarrafamento do Recife, na manhã, para conversar com vocês. Penso que o conto do Cortázar, ele nos remete a uma realidade, por isso que eu acho tão interessante estudar um pouco a partir do realismo fantástico. E na América Latina, a gente, com Gabriel Garcia Marques e outros, a gente aprendeu que é um bom jeito da gente compreender o nosso continente, é a gente ler contos de realismo fantástico. O que nós estamos passando no Brasil hoje, em nível de política, muitas vezes nos deixa com a expressão aí do Sul, a impressão é que os nossos butiá caíram dos bolsos, porque a gente não consegue compreender. A gente que gosta de política, a gente que gosta e se preocupa com o bem comum, de uma forma ou de outra, fica com aquela impressão, rapaz, é verdade mesmo que o Bolsonaro é presidente? É verdade mesmo que a gente está passando pelo que a gente está passando? E é muito importante, eu acho, a gente não perder a nossa capacidade de racionalidade com emocionalidade, com emoção, para poder compreender o que está acontecendo. E sim, tomar atitudes estratégicas e sim, fazer política. Por isso, eu queria agradecer muito ao Gu, meu amigo Gu, Gustavo Ferenci, a esse convite e parabenizar de antemão vocês, que são um grupo que quer fazer política, que quer fazer políticas públicas. A primeira pergunta, dentro desse realismo fantástico, eu falo do engarrafamento aqui, nesse sentimento de imobilidade, esse sentimento de não conseguir sair daqui, esse sentimento de pressa, de tentar resolver, de tentar chegar em algum destino, mas não poder, não conseguir. Mas nesse momento, mesmo aqui dentro do carro, a gente tem que saber usar nossos recursos, nem que sejam os tecnológicos, que são novos e que também como servem para fazer fake news, servem para a gente disseminar a pós-verdade, também deve nos servir para nos humanizar, reumanizar, conversarmos e conversar sobre política também. Então mesmo daqui, eu quero dizer que é possível sim, a gente, mesmo nesses engarrafamentos, a gente conseguir dialogar e conversar. Eu queria trazer algumas chaves de leitura e eu queria partir de uma realidade prática. Eu sou um gaúcho que por conta da garrafa térmica, né, as pessoas falam, né, tem gaúcho por todo o mundo, porque depois da invenção da garrafa térmica, isso possibilitou com que os gaúchos pudessem sair pelo mundo. Então eu já saí pelo mundo e sigo tomando o meu chimarrão, mesmo que seja no trânsito aqui do Recife. E aqui em Pernambuco eu estou há 10 anos. Há 10 anos eu passei num concurso da Universidade Federal e fui morar inicialmente no sertão aqui pernambucano, na divisa com a Bahia, numa região muito interessante, em Petrolina. E lá eu fiquei durante 5 anos, professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e agora eu estou há 5 anos aqui no Recife, na Federal de Pernambuco. Trabalhar e viver no sertão, e eu continuo trabalhando com vários projetos no sertão, é encantador. E no sertão, eu queria de lá trazer um exemplo para a gente poder discutir um pouquinho. O semiárido brasileiro,
é o semiárido no mundo mais habitado, mais populoso do mundo. Nós temos milhares de municípios, milhões de pessoas vivendo no semiárido brasileiro. E dali eu queria que a gente trouxesse um exemplo, que a gente pode procurar, vocês podem procurar esse exemplo no site da ASA, que é da Articulação do Semiárido Brasileiro. A gente vai perceber uma coisa, eu queria trazer esse exemplo. O semiárido não é um lugar que não chove, o semiárido é um lugar que chove sazonalmente. E ele, historicamente, a gente percebe que há grandes períodos de seca. E isso a gente tem nos registros históricos, desde a chegada aqui dos portugueses, relatando que periodicamente chegavam indígenas do interior aqui com fome aqui na capital do Recife, por conta da seca também. Embora os indígenas criaram soluções interessantíssimas de conviver com o semiárido. Bom, vamos ao exemplo prático, como eu dizia. Entre 1979 e 1983, nós tivemos uma seca muito feia aqui no semiárido, comparável a uma seca muito feia que vivemos agora entre 2012 e 2016. Entre 1979 e 1973,